Legal, legal, amigos internautas conectados na live Web TV Status, hoje, 18 de dezembro de 2019, 20 horas e 2 minutos, num oferecimento de ótica Pelotense, Bling Blowing para você, que a partir de agora passa a me fazer companhia em mais uma live para que nós conversemos um pouquinho sobre os bastidores da política em Santa Vitória do Palmar. Nos próximos dias estarei trazendo também algumas informações do que está a acontecer ou do que potencialmente poderá vir a acontecer no nosso município também do Chuí. Muito em breve trarei aí algumas informações com os prováveis, potenciais, eventuais e naturais candidatos à prefeitura do município do Chuí. Obviamente que também colocaremos em pauta as discussões em Santa Vitória do Palmar, mas quero deixar os nossos amigos internautas atentos para algumas entrevistas pontuais. Estaremos entrevistando na semana que vem o vice-prefeito Sidney Nunes das Neves, em função de todos os acontecimentos, da sua saída ou não, da sua eventual e natural saída do PDT, que a princípio ainda não está confirmado, a sua inclusão ou não nas fileiras do PSDB nos próximos dias, e obviamente esse embate político que obviamente abalou Santa Vitória do Palmar nos últimos dias, a despeito aí do que aconteceu dentro dos pilares do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, com aí vamos dizer, uma colisão, né, com a presidência do partido, o presidente Jordano Pereira, membros do diretório, membros atuantes, exemplo, doutor Altieri Terra de Carvalho, doutor Valnei Nicoletti, ex-candidato a prefeito de Santa Vitória do Palmar, o Sassa, né, Mário Roberto Silveira Sassa, e aí toda essa colisão, né, esse embate que se deu, envolvendo aí o vice-prefeito Sidney Nunes das Neves, o Sidney desenhista, que culminou com a sua saída do partido. E obviamente nós vamos conversar sobre os efeitos colaterais disso tudo e efetivamente o norte que isso deverá ser tomado a partir da decisão e do ingresso ou não do vice-prefeito, possivelmente nas bases do PSDB. É o que se comenta a boca pequena. Nós vamos obviamente extrair dele essas informações, porque estará comigo aqui, obviamente na poltrona vermelha. Nós conversaremos sobre todas essas nuances. Também, dentro dos próximos dias, estará aqui, eu estou devendo uma entrevista, meu querido amigo Carlinhos da Ambulância, que estava agendado para sexta-feira passada. A gente não pôde fazer desde quarta-feira, quarta, quinta e sexta. Nós não conseguimos fazer porque eu tive problemas pessoais de trabalho, de locomoção, uma tarefa que estava a realizar no município do Chuí, preparando obviamente para a temporada 2020. A partir de janeiro agora nós estaremos mais uma vez no portal turístico virtual do município do Chuí, aos sábados, né? E eu estou obviamente organizando os últimos detalhes, e por isso, semana passada e alguns dias nessas eu também estarei impossibilitado. Eu estou tentando ver como é que eu consigo fazer para conciliar as duas coisas, até porque estamos a caminhar para os últimos dias de entrevista na live dentro desse ano, porque o dia 30 nós encerraremos a temporada 2019 da Live da Cidadania. Nós pretendemos trazer aqui algumas autoridades, os partidos que estão radicados dentro do nosso município, legalmente radicados, com as suas presidências constituídas. Nós deveremos fazer aí uma mesa rodada de conversa, arriando as bandeiras, né, para que falemos todos o idioma do nosso povo, pelo menos um único dia, que assim seja, e consigamos, obviamente, dar aí os presságios de boas venturas para a nossa comunidade. E essa é a ideia, que nós consigamos trazer aí todos os partidos com presidência legalizada em Santa Vitória do Palmar, e quiçá talvez aí a presença também do nosso prefeito, excelentíssimo prefeito Dr. Wellington Marcelo. Eu estarei formalizando o convite oficialmente para os partidos,
para o excelentíssimo prefeito e também, obviamente, para algumas autoridades que por aqui passaram, que têm uma simpatia com o nosso veículo de comunicação e que porventura aceite fazer uma mesa redonda. Será um pouco diferente do trabalho que nós estamos fazendo, mas essa é a ideia, se Deus quiser, no dia 30. Então eu estou a correr agora. No dia 25 não haverá live, no dia 31 também não haverá live, no dia 1º, obviamente, não, no dia 1º acho que cai até, dia 1º cai numa quinta-feira, se eu não estou enganado, uma quarta ou quinta-feira, também não haverá live. Mas enfim, nós estamos a correr aí com os últimos dias e tem algumas entrevistas que eu estou devendo. Entrevista com o meu querido amigo Bruno Selayaran, das bandas, não é? A entrevista com o meu querido amigo Carlinhos da Ambulância, o Abila, eu tenho uma dívida aí com algumas pessoas que infelizmente no decorrer dos dias a gente teve um problema de data, obviamente, mas um problema foi mais meu do que das pessoas, mas nós estaremos aqui nesses dias agendando, fazendo todo mundo, obviamente, faço questão de, obviamente, pagar essa dívida com os meus amigos que convidei, que intimei, que insisti para que aqui pudessem estar presentes e que porventura por alguma dificuldade de última hora eu não pude atendê-los, então quero cumprir com meus compromissos. Trazer o boa noite dela, agora mais do que nunca, ela começa a delirar, sonhar, que manda, porque as pessoas dizem que agora tem direção no programa, que eu não faço mais live de 3 horas, mas enfim, trazer, além do seu boa noite, tapete virtual vermelho para a nossa rede de anunciantes. Boa noite, Tamires. Muito boa noite, Gilson. Boa noite especial também aos nossos amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV Status. Um grande abraço aqui, Márcia Luiza, Elisiane Correa, Maristela Emoções, Érico Reboita, boa noite na audiência. Maristela, boa noite, Gilson Correa, Emoções na escuta. Jordana Alexandra, Sandro Mariana também. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham em mais uma live. Muito bem, muito obrigado a cada um que já chegou aqui nos prestigiando. Vamos então à nossa rede de anunciantes. Opa! Casa Repesca, o shopping de artigos esportivos da região. Ótica Pelotense, valorizando o seu bom gosto. Point Lanches, o número 1 da City, referência na Barão. Sayonara Barbershop Elombre, porque o homem de bom gosto exige o melhor. Distribuidora de bebidas Lima, servimos bem para servir sempre. Agropecuária Gaúcho, tudo o que o homem do campo precisa. WWL em fibra ótica, internet na velocidade da luz. Pioneiro Veículos, revenda de carros multimarcas, novos e seminovos. Prato Feito Restaurante e Lancheria, aquele do Fanca, bem pertinho da rodoviária. Imobiliária de Negre, no campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Construtora Santa Clara, aquela do Ico. Panificadora Santos, ali em frente ao Banco do Brasil. Brião, Gás e Água, ligue 3263-4040. Santa Vitória Veículos, dê asas aos seus sonhos com conforto e qualidade. RC Móveis, móveis de Gramado, o padrão de qualidade que você merece. Loja e oficina de bicicletas Gurizinho, pedalar faz bem para a saúde. Mercado Santa Maria, a tradição que você conhece. A Gilson, só um minutinho aqui. Muito bem. Lembrando que está com a gente também o Mercado Passos, aquele que atende você quando todos fecham. Sinuelo Agropecuária, a parceira do Homem do Campo. Ligue 3263-6701. Chama Gás, 20 anos atendendo a comunidade Santa Vitoriense. Fone 999-34-4250. Pode ligar a cobrar. Chegando também para conosco aqui, Bicicletas Líder, Cestas da Ju e Fruteira Tutunguinha, Gilson. Muito Só bem. uma coisa aqui, mandar um abraço pro pessoal que está chegando agora. Márcia Luiza, oi Tamires, oi. Isaac Santos Cunha, boa noite. Giovanni Garcia Construtor, boa noite. Muito bem, muito boa noite aí individualmente, a cada um, obviamente, que já nos prestigia, que nos dá o privilégio da audiência e que faz com que nós tenhamos cada dia mais o compromisso de melhorarmos sim, as informações que aqui trazemos. Nem sempre é possível, porque uma cidade pequena em que todo mundo tem acesso ao Facebook, todo mundo tem acesso às notícias
no ato, né, que elas acontecem, né, através de todos os veículos de comunicação, e aí, claro que não se tem a condição de dar a exclusividade de uma determinada notícia. Então, por isso, não é a nossa premissa ser o primeiro a dar a notícia. A nossa premissa é dar a notícia com todas as nuances que ela necessita. Ou seja, eu não quero ser o primeiro a noticiar que houve um acidente, que aconteceu uma tragédia, que teve uma morte, que alguém foi preso, que alguém nasceu, que alguém morreu. Essas notícias que cotidianamente todos nós gostamos, querendo ou não, somos envolvidos por ela. Porque nós vivemos esse entorno. Independentemente de gostarmos ou não, eu já fiz esse tipo de trabalho há alguns anos atrás, que a gente fica refém disso. Há um tempo, em 2015, né, nós tínhamos o trabalho da TV, não apenas no Facebook, que essa é a live que você acompanha agora, nós fazíamos na nossa plataforma, www.radiostatus.com, e tínhamos um canal no YouTube. Então nós chegamos a ter 400 mil inscritos no canal, 416, 426, alguma coisa assim, inscritos no canal, até que depois a gente perdeu. Por quê? Era muita dinâmica. Nós tínhamos uma equipe grande de 6 pessoas, dois veículos de locomoção, uma bis e uma moto, né? E para captar todas as notícias. Deu um acidente no Hermenegildo, a gente era o primeiro a chegar. Deu no Porto, deu na Barra, deu no Chuí, aprenderam alguma coisa na Receita Federal, a gente era o primeiro a chegar. Tínhamos, graças a Deus, acesso às instituições por comprometimento, pela condição de promover o sigilo da informação. Às vezes tinham coisas que nós não poderíamos informar sem que antes fosse efetivamente cumprido todos os ritos, né, todos os trâmites. Nós aguardávamos, obviamente, mas tínhamos alguns privilégios. Eu abdiquei disso tudo, para não ficar refém, e eu estou falando isso em 2014, não era nem 2015, 2014. E 2015 foi que deu ápice, mas em 2014 nós já fazíamos isso. Mas eu era muito refém, a todo momento tinha que estar catando uma notícia para atender uma demanda, ficar refém de buscar a informação a qualquer custo, torcendo para que tivesse uma tragédia para ter um furo de reportagem. E isso não é o meu trabalho, nunca quis fazer isso, e não, obviamente que abro mão de qualquer trabalho se essa for a tônica. Se o princípio disso, para eu ter uma lucratividade, uma satisfação no meu trabalho, eu preciso da tragédia do outro, da tristeza do outro. Não estou dizendo, então não existiria funerária, não existiria médico. Não é nada disso. Estou dizendo que a gente tem que ter os veículos que façam esse trabalho. Precisamos desses veículos. Mas eu digo que eu estava ficando refém porque eu sou meticuloso, né? Eu sou rigoroso demais. Eu não gosto de passar uma informação sem ter todos os detalhes. Então isso me dava uma dor de cabeça. Eram noites e noites a fio, né? Para às vezes desenvolver uma matéria de 2, 3 minutos, colocar no ar para satisfazer a demanda. E eu resolvi não fazer mais isso. No momento que eu abdico desse tipo de trabalho, aquela notabilidade, aquela sensação toda de trazer a informação em primeira mão, ela se exaure, né? Ela se escorre pelo meio dos dedos. Ainda assim, eu prefiro fazer o que eu estou fazendo agora. Não tenho um impacto, tá, diante de uma comunidade, mas eu tenho uma condição que poucos, na minha percepção, conseguem, que é o privilégio de uma determinada informação que talvez os outros veículos não consigam ter. E isso não é demérito e nem mérito meu. É uma situação que Deus está me privilegiando. Primeiro porque os partidos, as instituições estão confiando em mim, me passando algumas informações, outras com sigilo, outras com cuidado, e outras que querem que eu divulgue. Eu é que tenho que ter o cuidado de ver o que é interesse e o que não é. Ninguém é bobo nesse meio. Tem partidos que obviamente querem que eu divulgue uma determinada situação e me passem informação. Tem outro que não quer e, se possível, se esconde para que eu não saiba. Isso é normal, é lícito. E tem outros que, confiando que eu vou fazer uma matéria com responsabilidade, fazem questão de que eu saiba, que é para diminuir o máximo possível as minhas bobagens aqui, para que eu não teça comentários sem fundamento, para que eu possa ao menos informar alguma coisa que vá de encontro ao que os partidos gostariam e que eu também. Bom, esse é o serviço perfeito, que eu reputo aqui como perfeito. Se eu conseguir atender a demanda dos partidos que querem uma informação verdadeira, eu tenho a minha consciência que eu fiz o trabalho com o máximo de princípio possível.
e que repercuta para você, meu amigo internauta, eu me dou por satisfeito. Nem sempre isso é possível, porque uma coisa é o que eu gostaria de dizer e outra é o que eu posso dizer. E outra coisa é o que você gostaria de saber. Então, não é fácil encontrar esse meio termo. Eu estou tentando. Então, por isso que eu valorizo muito cada pessoa que diuturnamente, ou melhor, todos os dias, nas lives, vem aqui me privilegiar ao vivo, porque uma coisa é você estar comigo agora, nesse momento, e outra coisa é você assistir ali. Você tem a possibilidade de, a hora que você quiser, ao seu tempo, aquele tempo que você tira para você, assistir sem estar ouvindo ao vivo, que às vezes é cansativo, é chato. Tá? Então, eu reputo com uma grande gratidão a cada um dos senhores e senhoras, que a Tamires citou o nome, que alguns outros eu não tenho o privilégio de citar, a minha eterna gratidão por valorizar muito essa condição que vocês me dão, o privilégio da audiência e da presença. Por isso, aumenta cada dia mais o meu compromisso de buscar ao menos uma informação balizada, estudar cada vez mais, principalmente quando vem os entrevistados, estudar os temas, os assuntos com os entrevistados, para não parecer bobo, né? Perguntando perguntas sem nexo, né? Fazendo perguntas sem nexo, para ter o mínimo de informação para você. Você é o meu fiel, você é o meu, como é que eu vou dizer, é o meu guia. Na medida em que eu tenho uma cobrança sua, né? E essa audiência, cada um que eu vejo aqui, pessoas formadores de opiniões, pessoas que desenvolvem trabalho social dentro da nossa comunidade, pessoa que tem um grau de intelectualidade avançada, isso não é, estou denegrindo, diminuindo ou tentando de alguma forma menosprezar aqueles que não têm esse grau de intelectualidade, que não é grau de escolaridade, não confundam uma coisa com a outra. Grau de intelectualidade é uma coisa e grau de escolaridade é totalmente diferente. Então, para quem entende o que eu estou falando, obviamente, vai conseguir diferenciar. É uma linha tênue entre os dois, mas é diferente. E quem, obviamente, consegue diferenciar, eu cada vez mais agradeço, e por isso que eu tenho essa audiência. Não é nem tanto pelas bobagens que eu falo, eu sei que muitas vezes é exatamente pelo grau de intelectualidade que cada um dos senhores tem, porque eu me obriga a estudar, a me informar e para satisfazer a sua capacidade. Eu preciso estar à altura da sua capacidade. E isso me faz cada dia buscar a informação, o conhecimento, o desenvolvimento, para ao menos tentar mostrar minimamente um serviço qualitativo para você. É o que a gente está tentando fazer agora. Com essa busca, por exemplo, ontem eu acompanhei a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Você vê que a gente já vem falando isso há aproximadamente quase 6 meses. Né? Nós somos o primeiro veículo, e para não dizer o primeiro e o único veículo de comunicação, a instigar o debate através da presidência da Câmara. Em determinada situação, o presidente em exercício, presidente atual, no exercício do mandato, não o presidente em exercício, presidente no exercício do mandato, presidente excelentíssimo vereador Marco Antônio Rodrigues Boanova, em um determinado dia, numa determinada sessão, inclusive falou: eu nunca vi antes, eu tenho quase 30 anos de legislatura, e eu nunca vi tamanha discussão em outros mandatos como este. Eu nunca vi isso acontecer. São palavras do excelentíssimo presidente do Poder Legislativo, Marco Antônio Boanova. E isto eu quero trazer para a gente, para a Rádio Status, um pouquinho dessa fatia. Fomos nós que começamos esse debate. Fomos nós que começamos a colocar a cara a tapa e fazer com que as pessoas começassem a discutir isso, se envolver nesse processo. Como também, há muito tempo atrás, colocando nomes de eventuais, potenciais ou naturais pré-candidatos, possíveis candidatos à nossa prefeitura. Isso não quer dizer em nenhum momento que aquelas pessoas seriam, eram, são ou serão candidatos. Mas a possibilidade de nós discutirmos, de nós nos envolvermos nesse contexto, nesse processo, para não chegar simplesmente no dia da eleição e estar perguntando quem é candidato, vota em quem, principalmente o pessoal que trabalha no Chuí, pessoal que trabalha o dia inteiro na rua, de repente, não tem tempo, obviamente, de saber tudo que está acontecendo. Às vezes não tem tempo de acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores, embora hoje elas já sejam transmitidas a vivo, que é um grande serviço, que cada cidadão pode acompanhar a hora que quiser, e eu digo que assistir às sessões da Câmara de Vereadores é um especial serviço, é um excepcional, necessário para a nossa construção enquanto formadores de opinião. Então é importante que nós consigamos acompanhar ao menos, se não dá para acompanhar ao vivo, né, em loco,
que posteriormente, no recôncavo dos nossos lares, consigamos ao menos, esporadicamente, nem que seja, assistir a algumas sessões. A despeito que cada um tem os seus entendimentos, né? Contra, a favor, gostam ou não, isso é outra situação. Mas para o desenvolvimento do nosso município, o que está acontecendo, é extremamente importante que nós despendamos um pouquinho de tempo para acompanharmos esse trabalho. E na ausência dessa lacuna, que eu vejo grande parte da nossa comunidade ausente desse processo, não participa, e por muitas vezes critica sem ter, evidentemente, o conhecimento, isso acontece com quase todos nós. Então eu achei que a rádio, a Status, não poderia prestar um pouquinho desse serviço. E nesse contexto eu me expus um pouco. Né? É preciso instigar a situação, debater, obviamente me contrapor com algumas situações e obviamente entrar também em embate com algumas pessoas. É parte do contexto. Mas eu quero crer que eu estou conseguindo um pouquinho desse êxito a partir das palavras do excelentíssimo presidente do Poder Legislativo, quando disse que nunca antes teve essas discussões para a presidência da Câmara com tamanha acirridez, né? Nunca foi tão acirrada assim, e muito menos o processo eleitoral. Isso aí qualquer pessoa pode saber disso. Nunca antes se discutiu tanto quem são os potenciais prováveis candidatos a prefeitos como nesse período. Isso tudo a gente começou. Ah, outras pessoas fazem? Sim. Fazem melhor que a gente? Até pode. Fazem com mais frequência? Não sei. Mas quem começou fomos nós. Quem efetivamente começou a debater essa situação fomos nós. Colocando a cara, colocando as opiniões, dando a oportunidade das pessoas também se expor, né? E obviamente tendo as nossas convicções. Não estou a dizer que estou certo nas minhas convicções. Estou dizendo que as tenho, para que as pessoas possam obviamente contrapor e na medida que não tenham outra, possam até balizar a partir daí para ter um norte. É isso que a gente quer fazer. E não é diferente nessa conjectura da presidência da Câmara. Ontem, o presidente do PSDB, líder do governo, vereador Cristian Vieira Duarte, lançou seu nome como candidato à presidência da Câmara para 2020. É o último ano. Nós já tivemos o primeiro, nesse mandato, o primeiro presidente foi o vereador Alex Silva, o segundo, o vereador Marco Antônio Rodrigues Boanova, e o terceiro, consecutivamente, o vereador Marco Antônio Rodrigues Boanova, que veio para a reeleição. Tá? Então ele tem 2 mandatos. Agora nós vamos para o último mandato, tá? Janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Esse, talvez, eu já vi outros mandatos muito disputados, tá? Mas esse certamente é o mais de todos. De todo o tempo que eu acompanho, tanto pela demanda de candidatos que já se lançaram e que possivelmente venham se lançar. Porque existe sempre um jogo de carteado, né? A política tem disso. Quem tramita no meio aí, quem milita nesse meio sabe o que eu estou a dizer. É um jogo de muito interesse, e isso não é crime, né? É onde se trabalha com as cartas, né? Com as fichas, com o tabuleiro, né? O fato de alguém se lançar candidato não necessariamente quer dizer que venha a ser candidato efetivamente no dia da eleição. Às vezes é uma cortina, né? É como se joga lá o beisebol, né? Eu não sei o nome dos caras, não sei como é que se... Então, tem uma coisa para aprender, né? Mas vamos lá para o nosso gauchês. Quero. O quero grita para um lado e o ninho está no outro, é para proteger. É mais ou menos isso também que se faz, é um jogo de xadrez, é um jogo de dama, tabuleiro, seja lá que for, um carteado. Quem joga truco, por exemplo, quem joga pôquer, quem joga golfo, né? São que tu carteias muitos com a indução, induz os outros a pensar que tu tem uma determinada situação que na verdade não existe. Mais ou menos isso que se faz para a presidência da Câmara, um período antes, sazonalmente, a partir sempre de outubro começam essas discussões, geralmente, né? E elas se pontuam a partir de novembro e pegam fogo sempre em dezembro. Este ano, excepcionalmente esse ano, nós começamos desde maio praticamente a começar aqui a falar das discussões. Se vocês olharem nas nossas lives, nas minhas resenhas escritas, vão procurar e vão ver que foi ali maio, junho, eu já potencializava os possíveis, eventuais, naturais candidatos à presidência. Um nome só desses todos eu nunca citei. Todos os outros a gente potencializou que poderiam vir a ser candidatos. E algum que de repente se ensaiou num primeiro momento não é mais. Exemplo,
Vereador Tilila, num determinado momento, estava aí como potencial, eventual candidato. Hoje não me parece mais, dentro desse contexto, ele colocando seu nome. Não quer dizer que não venha a estar, né? Mas vereador Fabinho, tá? Por exemplo, num determinado momento, por estratégias políticas, eu imaginei que ele pudesse estar dentre os nomes que eventualmente poderiam estar disputar a presidência. Estrategicamente, ele como o PDT estava muito bem dentro do governo, obviamente, naquele período dentro do governo, eu achava que ele poderia. Hoje, fora do governo, tem uma possibilidade, mas não creio que ele hoje esteja à disposição, ele disposto a disputar, por exemplo, não sei. Vi, num determinado momento, alguém dizendo que a vereadora Doris seria eventual candidata, não sei se de fato ela vai ser, mas acho que hoje não está entre os potenciais, na minha percepção. Tá? Então são situações. O vereador Marco Antônio Rodrigues Boanova não pode mais, tá? Não tem essa condição, porque já é permitido apenas uma recondução com este regimento interno. Em outros regimentos isso era possível. Mudaram o regimento e hoje é um mandato com uma recondução. Se mudarem o regimento até pode, mas hoje isso está fora de questão. Vereadora Fabiana Prit. Há um zum que poderá vir a ser uma eventual candidata, há um zumzinho lá correndo, não sei. Acho meio complicado, uma vez que a vereadora Kátia já se predispôs, né, já se lançou a candidata. Então, dentro da mesma base, acho meio complicado. Não quer dizer que não possa. Tanto é assim que o PMDB hoje tem 2, né? Poderá vir ou não ter nenhum, ou ter os 2, ou ter 3, mas hoje tem 2. 2 candidatos, um já sinalizou que pode desistir, mas ele tem 2 candidatos. O vereador Petiço sempre manifestou que não tinha interesse nenhum de concorrer à presidência, né? Então, sempre fora do cenário. Vereador Ciro Moraes do Camaquã, também nunca, que eu saiba, nunca manifestou a condição de querer, o interesse de ser candidato ou não. Né? E aí ficam uns que potencialmente, eventualmente e naturalmente se lançaram ou poderão vir a se lançar. Exemplo, vereadora Kátia se lançou candidata. Vereador Éder Nero se lançou candidato. Vereador Jarinha se lançou candidato. E ontem, o vereador Christian Vieira Duarte. E ali, trabalhando, carteando com as fichas que lhe é natural, o vereador Alex, que já disse, isso, eu coloco o meu nome à disposição dos pares se entenderem que eu deva ser candidato. Ou seja, está nas caixas. Né? Se a base oposicionista ou a base governista montar uma estrutura, ele está nas caixas, está jogando com as fichas, está dentro do contexto, é lícito. Pode se queimar? Pode, mas está jogando com as fichas. Há uma boa parte do governo que gostaria que ele fosse, e há uma boa parte da oposição que gostaria também que ele fosse. Se ele pender para o lado da oposição, é o presidente do Legislativo. Se ele pendesse definitivamente para o lado da situação, também poderia ser presidente. É apenas uma condição. O dilema dele é o que fazer, tendo já dito que tem candidatura própria no seu partido. Então essa é um dilema, e sobre isso que eu vou discorrer um pouquinho para você. Antes, eu quero dizer o seguinte. Dia 14 de março de 2020, nós teremos a realização do Prêmio Status. Os melhores do ano em cada categoria, em cada situação, as personalidades, os vereadores virtuais, tudo aquilo que você já votou, termina a votação dia 31 de dezembro agora, próximo vindouro. Dia 31 de dezembro ninguém mais pode votar. Sempre tem gente que vota ainda, mas a gente não computa aqueles votos. Detalhe que se você está ouvindo, você está assistindo, repercuta a informação que eu vou colocar agora. A gente não exclui os votos das pessoas. A gente não exclui, mas não contabiliza. Votos dúbios duplos. Tá? Aquele sistemático que a gente vê ali que votou num dia, passou 2, 3 dias, votou lá de novo. Nenhum desses votos vão valer, mas a gente não vai
excluir aqueles votos. Salvo se a gente vê que a pessoa votou numa lauda, foi noutra, fazendo o mesmo procedimento. A gente vai ver que aquilo ali então, tem um cunho de prejudicar, né? Um cunho prejudicial de tentar dificultar o nosso trabalho, ou às vezes é fake que está só para se divertir. Nós vamos, obviamente, bloquear. Tá? Que a gente já fez isso, fez 21 no ano passado e fez 3 agora só nesse ano, só 3 pessoas a gente fez. Mas é possível que façamos muito mais, porque às vezes as pessoas fazem por maldade, e outras fazem, às vezes, achando que estão fazendo bem para uma determinada empresa ou para um determinado candidato, pré-candidato. A pessoa vê lá, rádio status, aí vota hoje, daí a 3, 4 dias vota de novo, daí a 5, 6 dias vota de novo, achando que está fazendo bem para a rádio status. Não, está fazendo mal, porque nenhum daqueles votos vai valer. Né? Nenhum que poderia ter valido, às vezes vai perder por um voto, porque aquele voto que seria válido vai ser anulado. Então, na verdade, é um prejuízo. Mas botou a rádio status em evidência, porque todos os dias estavam passando lá. Tá, tudo bem. Tem 220 mil pessoas vão ver aquela publicidade. Tá, mas efetivamente para concorrer ao prêmio status não vai valer efeito nenhum. Está nulo aquela participação. Então, vai demorar um pouquinho para as pessoas terem esse entendimento, mas é bom que comece a ter essa conscientização. Uma outra situação é que agora, hoje é 18, a gente ia colocar o dia 20, acho que eu já vou colocar amanhã, para votar homenagem póstuma, em memória. Alguém que infelizmente tenha falecido no decorrer deste ano, a gente ia levar até os últimos dias, né? Mas vamos levar até o dia 20, e que tenha falecido neste ano, não é em 2018, tá? 2017, 2015, há alguns anos atrás, não adianta nada. Alguém que tenha falecido no ano de 2019. Tá? Essa é a necessidade. Tenha falecido no ano de 2019 e que porventura você acha que deva ser feita uma homenagem póstuma a essa pessoa, a essa instituição, a essa personalidade, enfim, e aí você indica. E obviamente os mais citados, aqueles 3 mais citados, receberão obviamente as nossas condolências, as nossas homenagens aos familiares, obviamente. Tá bem? Então uma homenagem póstuma em memória a alguém que tenha falecido no decorrer de 2019 e que tenha prestado evidentemente um bom serviço à nossa comunidade. Tá bem? Lembrando que é no dia 14 de março de 2020 no Esporte Clube Vitorense, a partir das 20 horas e 30 minutos. Bom, um abraço também? Sim. Então tá. Lara Corrêa chegando por aqui, também Denise Clavijo. Nossas noites, equipe top. Muito bem, a presidente do Sindicato dos Municipais, né, fazendo aí, efetivamente um grande trabalho, e os embates que a gente vê como enriquece, né? E tem que ter esse mesmo, né? Às vezes obviamente dá esse desgaste, né? Mas tem que ter esse embate, tem que ter a controvérsia, porque essa é a função efetivamente de um bom sindicato. Sindicato que apenas baixa a cabeça, que concorda, na minha percepção, não é sindicato. É apenas alguém que esteja de repente servindo os interesses ou seu próprio ou de algum, mas nunca o da coletividade. Sindicato que desenvolve um bom trabalho para a coletividade tem que ter embate, tem que ter um desgaste, tem que ter discussão, tem que participar, tem que questionar, tem que, obviamente, colocar na mesa as discussões e depois de depurada todas as dúvidas, aí sim vai defender uma tese, obviamente, sempre em prol da maioria. Nunca vai conseguir contentar todos, isso é inconteste, mas, obviamente, para o bem da maioria. Essa é a ação de um bom sindicato. E está em boas mãos o Sindicato dos Servidores Municipais, nas mãos da presidente Denise Clavijo e da vice Tanise Leonetti. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de assinar embaixo do trabalho, independente do que outras pessoas pensem, de se governo, situação, oposição, vereadores, eu para mim estou pouco me lijando. A minha opinião é essa, eu acho que o sindicato faz um belíssimo trabalho. Se eu concordo ou não com as ações, até pode ser uma outra situação. Eu posso de repente entender que o sindicato está errado numa determinada situação, é um direito, mas que eu tenho que defender o direito do sindicato ao menos errar, eu tenho que defender, e eu defendo isso. A pluralidade de ideias, a dinâmica de discussão, e isso eu reputo o sindicato, parabenizo o Sindicato dos Servidores Municipais por essa atuação. Já vi em outros anos sindicatos que não podiam trabalhar, sindicatos municipais que às vezes o presidente era tolhido, né, era guindado para alguma função para não poder defender os interesses da coletividade. Já vi em outros governos o presidente do sindicato expulso do gabinete
O presidente do sindicato expulso do gabinete do prefeito. Vi em outros anos presidente do sindicato dos municipários implorando na Câmara de Vereadores para que tivesse o apoio dos vereadores, e os vereadores, como a grande maioria era a base do governo, viravam as costas. Eu digo isso porque eu posso provar. Estou dizendo isso que eu posso provar, porque na época eu tinha o Jornal Sul da Fronteira e em algumas vezes fui a voz do sindicato. Antigos presidentes de sindicatos, que eu até, alguns eu lembro o nome, mas lembro de anos difíceis de trabalho de sindicato, porque eram sempre essa questão de se não estás comigo, estás contra, e o sindicato não tinha voz. Em outros anos eu vi tapeamento, vinha engodos para os sindicatos. Então eu reputo aí como um belíssimo trabalho que o sindicato, e não estou dizendo que os outros não fizessem, né? Estou dizendo que o sindicato teve sempre esse problema, seja quem for o governo, teve sempre os problemas de embate. Um governo menos, um pouquinho outros mais, mas esta é a função do sindicato. Tem que ter, porque senão não é sindicato. Tá bem? Esses cascudos querem me derrubar, né? Tá cheio de... Parece uma árvore de Natal, assim, cheio de bolinha. Pessoal, como eu tinha prometido, eu vou a live hoje é curta, né? Eu não vou fazer live de 2 horas, mas eu vou pontuar as possibilidades de cada candidato que já esteja lançado para a presidência da Câmara de Vereadores. Tá bem? Diga também. A Gilson, a Tanise Cardoso Leonetti colocou: boa noite, Gilson. E a Diana Souza Silveira: estamos muito bem representadas no nosso sindicato, pessoas retas e justas. Que bom, Adriana. Eu fico feliz que você tenha entendido e defendido as suas ideias, que é o que a gente diz aqui. Eu não estou pedindo para as pessoas concordarem comigo, pelo amor de Deus. Quando eu digo as minhas teses aqui na resenha esportiva, que tem que trocar esse jogador, ou esse árbitro fez tal coisa, eu digo aquilo que eu entendo por ter convicção minhas convicções. Mas isso sem jamais ser o dono da verdade ou querer que as pessoas concordem comigo. Se as pessoas têm um entendimento diferente, não vou convidar mais para vir aqui, vou virar as costas, tudo mais. Longe disso. Mas o que eu não estou dizendo para você, Adriana, só porque você concorda comigo, ou que estamos no mesmo caminho, não é isso. Estou dizendo porque às vezes as pessoas têm vergonha de dizer isso que você está dizendo. Para dizer para o sindicato, por exemplo, a sua instituição. Porque como o sindicato é a linha de frente dos embates, vamos ver os CEPERS aqui, no estado do Rio Grande do Sul. Porque tem sindicatos e sindicatos. Tem sindicatos que são prestadores de serviço no sentido do assistencialismo. Tem alguns sindicatos assim, e que são bons, são eficazes. E tem sindicatos que efetivamente vão para as demandas que são complexas. E aí eu podia citar aqui no Rio Grande do Sul, o sindicato, dos motoristas de ônibus, sindicato dos cobradores. Tem sindicatos que às vezes passam da medida. Eu estava acompanhando agora recentemente, ontem e hoje, na verdade hoje de manhã, mais precisamente, 6 e pouco da manhã, eu estava assistindo, primeiro na RBS TV, e antes eu estava assistindo já no SBT, e depois também pela internet. Eu assisti a uma ação do sindicato dos cobradores de ônibus em Porto Alegre, que defendem as suas convicções, as suas ideias. Eles temem por seus empregos, pela erradicação dos seus empregos. Eles acham que esse é o primeiro passo para perder o seu emprego. Em determinadas linhas e em determinados horários, Porto Alegre não vai ter mais cobrador, vai ser automatizado. Então os sindicatos, os motoristas os cobradores estão em pandemônio. Ok, o que se organizaram? Bom, já fizeram um piquete na frente das garagens, das empresas, e tentando mobilizar os motoristas e alguns cobradores para que não saíssem hoje para trabalhar. Alguns saíram, não aderiram ao movimento dos postulantes àquela demanda, e outros resolveram seguir com o seu trabalho. E lhes foi dado o direito de seguir. Contrariados, é verdade. Uma grande maioria dos cobradores não queriam que os ônibus saíssem das garagens, mas permitiam que isso eu reputo como espetacular. Isso é democrático e esse é o princípio mínimo. São sindicatos que se interpõem no sistema, pode estar certo ou não nas suas demandas, mas eles têm que ter esse direito. E quem discorda também tem que ter esse direito. O problema está que só se fala quando se concorda, quando se discorda é contra, se apedreja, fica de mal, ameaça processar, se coloca em desvio de função. Geralmente é assim.
E aí você vai minando que aqueles que efetivamente que teriam vozes, começam a se sentir sozinhos e ninguém vai fazer nada. Porque tu te vê num determinado momento sem ninguém na tua retaguarda. Estás lutando para quem então? Estás lutando pelo interesse de todos, mas só tu põe a cara. Ninguém quer mais. Ninguém se anima mais. Porque o desgaste vem sempre para quem bota a cara de frente. E isto é que vem enfraquecendo os sindicatos. Nem tanto a questão da contribuição sindical obrigatória ou não. É um fator? É prejudicial. E muito prejudicial. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Porque tinha muito sindicato aí que não estava cumprindo com as suas funções. Efetivamente tinha uma máfia aí que estavam, não estou falando em Santa Vitória do Palmar, entendam-me, estou falando no genérico, né, para colocar no geral, né, você tem esse monte de notícias. Mas trazendo para o nosso âmbito, trazendo para o nosso meio, falta gente, feito você, Adriana, que diga que o sindicato faz um bom trabalho e põe a cara. E não contra alguém, a favor de quem está fazendo um bom trabalho. Que você pode concordar ou não, mas tem que reconhecer que é um bom trabalho. Então, se as pessoas efetivamente não tivessem vergonha de dizer que o sindicato municipal faz um bom trabalho, eu quero crer que seria muito melhor ainda. Porque você tem uma base que tem quase 2.000 e poucos de servidores públicos municipal. Mas quando vão para os embates, tu não consegue botar 500, porque outros têm medo. Não, tinha que ir todo mundo, pagando ou não a sua contribuição. Tinha que ir todo mundo para as assembleias, tinha que ir todo mundo, quando o sindicato chama para uma reunião na Câmara, não vai dar espaço aqui, exploda-se, bota um telão na frente da Câmara de Vereadores, mas tem que ir todo mundo. Por quê? Porque o sindicato está exercendo efetivamente a sua função, está fazendo um bom trabalho. Concordar ou não é outra situação, mas você tem que estar presente. É a sua instituição, não só para o dia de festa, só para o dia de churrasco, que aí ninguém vai cobrar nada, ninguém vai falar nada. Não, vai para o dia de embate ali, vai para o dia das batalhas, bota a cara na rua. É assim que eu vejo, e eu não sou o dono da verdade. Estou apenas a dizer para pessoas como a Adriana, que eu reputo como extremamente importante para uma instituição, exemplo, o sindicato. Como é bom para o sindicato ouvir pessoas falando isso que você está dizendo, Adriana. Isso dá acredito eu, né, que é tanto a Tanise quanto a Denise e toda a diretoria do sindicato, né? Não, tem o que coisa de novo. Não apenas a presidência e a vice-presidência, mas todo o corpo, e tem lá tesoureiro, eu conheço uma boa parte do sindicato. Não sei o nome de todo mundo, mas conheço as pessoas. Né? Tem que dizer, poxa, estão fazendo um bom trabalho. Assim como a gente às vezes tem que dizer, poxa, o prefeito está fazendo um bom trabalho, tem que dizer. Está fazendo cacaca. Então diga se está fazendo cacaca. Cobremos. Pedimos impeachment, bota a CPI, faça o que. Mas se faz coisa boa, tem que dizer. Não, se faz coisa boa, senão você puxa saco, estão dizendo que eu estou vendido. Bom, aí é o problema de cada um. Então, parabéns, Adriana, e quem porventura diga para o sindicato que o sindicato está fazendo um bom trabalho. Quem achar que não, diga também. Quem achar que o sindicato não está fazendo o trabalho, diga. Cobre da diretoria, não fale pelos cantos. Chega na diretoria, vocês não estão fazendo um bom trabalho. Vocês não deram as informações que a gente queria. Vocês ficaram com um grupinho fechado aqui, só o grupinho aqui, e nós lá chupando manga. Cobre! Cobre uma ação do seu sindicato. Se não tiver ação, tira do cargo. Que eu quero crer que este sindicato, hoje muito bem representado pela essa presidência, que é multipartidária, né? Mas de gente muito competente. Tá bem? Então tá bem. Olha, gente, eu vou, nos últimos 15 minutos que me faltam, brigando com a cascudagem aqui, eu quero tecer os comentários que eu me propus hoje, que é com relação à presidência da Câmara. Aquilo que eu particularmente entendo que possa acontecer, quem tem chance ou não. Depois eu vou falar um pouquinho mais ainda, na semana que vem, sobre algumas coisas nas conjecturas políticas e até nas possibilidades de coligações, né? Aqui a cascudada tá terrível, né? Tá pra matar. Eu não sei se eu não... Será que se eu apagar a luz aqui eu fico muito no escuro ou não? Fica. Fico muito no escuro? Fica. Então tá, então não vou apagar. Não Mas tô tomando um pau dos cascudos, pessoal. Fora de série. Tem que deixar tudo aberto aqui, entendeu? Não tem ar-condicionado. Mas tem ventilador, mas tem que deixar tudo aberto, senão é que... Tomando um pau da cascudada. É o tempo, né, que tá... E nem são... Tá calor. A Gilson, a Adriana Souza botou assim, ó. A Gilson, posso até apanhar, mas sempre terei posição, graças a Deus. É exatamente isso.
Que coisa boa. Pessoas assim eu efetivamente admiro cada dia mais. Pessoas que têm coragem de enfrentar as coisas, de dizer o que pensam, independente se as pessoas vão concordar ou não. Então eu vou falar, por exemplo, essas possíveis formações de chapas, exemplo, o PDT, que pode estar aí com o Sasta e o Dr. Volney, o PT, que a princípio é o Paulinho o candidato, mas vai ter a convenção e pode ganhar o André. As minhas conjecturas, o que eu acho que vai acontecer nesse imbróglio aí, que está uma batalha acirrada entre Nery Pinto Mirapalete, grupo Nery Pinto Mirapalete, e obviamente grupo Alexandre Gabiati, né, que quero crer que seja a maioria hoje, que ganhou a eleição, mas os desfechos disso tudo, né, os efeitos colaterais disso tudo, o PP, que segue ou não capacho do governo, vai se aliar, vai sair do governo, efetivamente vai cobrar alguma coisa, vai botar a cara, vai vestir a camiseta, vai para frente, vai para a linha de batalha, ou vai continuar na sombra, o que isso tudo vai acontecer? Eu vou colocar aqui as minhas conjecturas, as minhas posições. Vou me desgastar mais uma vez? Sim. Vai possivelmente alguém me torcer a cara? Sim. Bueno, que se exploda. E essa é a minha função aqui, já que eu me auto-intitulei. Como é que é o negócio que tem o nome esse aí? Como é que é? Formador de opinião, como é que é o negócio esse? Influence digital, né? É o que tem isso, né? Então já me auto-intitulei assim, vamos para as cabeças. Eu vou dizer, a mesma situação no PMDB. As coisas não são só flores não no PMDB. Não estão tão calmas assim. E algumas coisas eu vou colocar aqui na questão da disputa pela cadeira do Legislativo. E, obviamente, também que pode vir a acontecer com os republicanos e com o PSDB. O PSDB também aí está numa bola dividida. Não é tudo um mar como aparenta ser aí depois da pretensa quase saída dos vereadores dissidentes, que agora tudo em casa, mas as coisas não estão tão boas assim não. Bom, gente, cascudaiada brava aqui está me enlouquecendo. Que pau tô tomando dos cascudos. Pessoal, candidatos hoje: Kátia, Éder, Jarinha e Christian. Como o Alex colocou o seu nome à disposição de alguém que queira, eventualmente qualquer pessoa pode lançá-lo a candidato, qualquer vereador. Então eu vou já determinar que ele será candidato. Ele é o primeiro a votar, por ordem alfabética. Eu quero crer que ele tenha que ser candidato a partir das conjecturas que se fazem. Pode ser que na hora ele não vá. Pode ser. Se ele sentir que nem A e nem B confluiu em função de dar para ele no mínimo 6 votos, no mínimo 5 votos, ele não vai. Mas as chances são muito boas que ele arranque, saia com 5 votos de A ou de B. Depende única e exclusivamente de uma função que eu vou fazer agora para você. Começar com o nome Alex. O Alex hoje, ele não se diz nem oposição, nem situação, ok? Tá bem, não é situação nem oposição, mas para a eleição vai precisar definir. Ele vai precisar definir isso. Ou pela própria demanda de partido, do seu partido, que possivelmente ficaria muito bem organizado se ele fosse presidente do Poder Legislativo e eventualmente tivesse um candidato próprio, sendo o Ico ou ele próprio, né, que já saiu muito bem nas pesquisas aí, para eventualmente ganhar futuramente, quando chegarem as convenções, postular uma vice ou mesmo uma composição, numa eventual composição com republicanos, que pode vir sim com o PMDB ou pode vir com a oposição. Por quê? Uma vez que ele não é nem oposição e nem situação, mas era a base do governo, e só saiu por dissidência, por desconformidade, que podem obviamente ser arrumadas, serem acordadas, a diferença está que a imagem que já foi passada ao grupo de trabalho, em tese, ao grupo de trabalho republicanos, seria de uma pré-oposição, em função dos seus vídeos, em função das suas posições firmes, de chamamento, um chamamento com critérios, obviamente, mas com críticas ao governo. Não é
sobretudo, condição para que seja oposição. O fato de você criticar, apontar os erros, não quer dizer que você esteja contra, né? Esse é um pressuposto errado que nós, geralmente, você critica, você aponta os erros, não quer dizer que você seja contra. Você efetivamente pode estar querendo que melhore. Então é muito tênue essa linha para colocar o Alex como oposição. Ele é crítico do governo, mas em determinadas ações em que o governo ficou com a corda no pescoço, ele salvou o governo. Ele salvou o governo. Lembro do projeto da emenda, quando das horas extras. Ali ele votou para a manutenção da emenda, e aquilo era contra o governo, e ele era o proponente da matéria, juntamente com a Cátia, se eu não estou enganado. Então ele defendeu. Ok, ele era o proponente. Então era embate contra o governo. Posteriormente, no outro voto, no voto das 17 contratações de operários ou servidores, seja lá como for, que estava aquele imbróglio, que estava de repente uma redação errada, quando o vereador Marco Antônio Boanova encaminhou para a ordem do dia, porque quem não conhece sabe que a ordem do dia é feita 24 horas antes, mas na minha percepção poderia ter se evitado e não ter colocado naquele dia, uma vez que sabia que o líder do governo não estaria. Foi aí que deu a desavença comigo e o vereador Marco Antônio Boanova, tanto é que hoje eu não posso entrar na sala da presidência da Câmara. Eu só vou esperar terminar o mandato do presidente atual para poder entrar na sala da presidência da Câmara. Isso se deu em função dessa desavença. Nós tivemos um embate bravo, que ele primeiro me ligou, me disse uns desaforos por telefone, e eu fui pessoalmente ter com ele, cara a cara, e aí ele me correu da sala. Bom, mas tudo bem, essas são para vocês saberem. Foi aquele projeto, se o Alex tivesse se abstido, ele não precisava nem votar, se ele tivesse se abstido, o governo tinha perdido. Mas ele votou votou a favor do governo naquele dia, que era pedido de vistas. Que o projeto entrou na ordem do dia e o vereador Fabinho, para salvar o governo, obviamente, dentro do que o PDT na época estava junto com o governo, e o Fabinho pediu vista, que é dentro da lei, não se fala nenhuma, pediu vistas para melhor colaborar, para o que foi feito posteriormente. Mas foi colocado, o pedido de vista precisa ser colocado em votação. E naquele momento, naquele dia, o governo perderia, se o Alex tivesse votado com oposição. O Alex, sabendo disso, obviamente salvou o governo, votou a favor do governo, salvou, foi aprovado o pedido de vistas, o projeto não entrou naquele dia, que se tivesse entrado naquele dia tinha sido reprovado, e no outro dia, quando entrou, passou sem dificuldades nenhuma. Uma jogada estratégica, interessante, não se sabe, eu ao menos não sei, se isso já não tinha sido acordado anteriormente, que mesmo sem a presença do vereador Christian, líder do governo, o governo já não tinha acertado com o Alex, para que eventualmente numa necessidade o Alex, não sei, porque na política isso tudo é possível, mas eu queria crer que não, uma vez que ele estava pendendo para o lado da oposição. Eu tinha bem essa nítida situação que ele estava pendendo para o lado da oposição, o que seria natural que ele votasse com a oposição. Mas estranhamente ele votou a favor da oposição e votou pelos seus princípios, que diz o seguinte: eu não posso votar contra um pedido de vistas de um vereador que pede para analisar melhor o projeto. Os interesses dele não me interessam, mas é uma condição regimental. Imagina que um dia eu vou pedir para analisar e alguém me negue o pedido de ver. E ele tem razão nisso. Ainda fica sobre a linha, sobre a mesa, se foi ou não por interesses de favorecer o governo, ou se foi apenas pela convicção do cumprimento do dever do seu cargo, que diz que é uma prerrogativa legal. Se for por prerrogativa legal, então ele ainda continua na base, ou caminhando para a base de oposição. Encaminhando para a base de oposição, e se confirmar, se ele der ok para a base de oposição, e disser, olha, eu vou ter candidato próprio, os republicanos têm candidato próprio, pode ser eu, pode ser o Ico, pode ser quem quiser, mas nós teremos candidato próprio, e sai da base do governo, sai da saia do governo, ele ganha a eleição. Porque é de fácil entendimento que se ele jogar para a oposição, a base da oposição diz, olha, Compi, eu sou oposição,
em tese, eu com meus cálculos, com meus números, acho que ele ganharia os 3 votos do PT, o dele 4 e o do PDT, do Fabinho. Uma vez que o PDT, obviamente, está de guerra com o governo, embora o Fabinho tenha total liberdade de votar com suas convicções. Não faria picuinha para votar por esse e por aquele, mas, em tese, sendo oposição, acho que a condição estaria um pouco mais para o lado do Alex fazer esses 5 votos, se caminhasse para oposição. Então, 3 do PT, um dele 4 e um do PDT. 5 votos. Não ganha eleição? Dependeria. Vamos, trabalhando com o nome do Alex. Esse é o teto para ele. 5 votos. Poderia ser, se ele sendo oposição. Estou trabalhando com ele, oposição. Teto dele, 5 votos. Hoje, já andou beirando a 8 naquela dissidência com o PSDB e o governo. Que depois os vereadores, obviamente, a executiva do PSDB colocou panos quentes, arrumou a casa, tudo direitinho, salvou mais uma vez o governo ali. Porque se tivesse mantida aquela divergência ainda, mesmo que os meninos, os vereadores tivessem ficado como ficaram, mas ainda divergentes, a coisa estaria meio ruim para o governo. Mas não está. As coisas estão, nesse sentido, estão organizadas. O PSDB está dando base ainda para o governo. Então vamos lá. Alex, base de oposição, 5 votos. Base de oposição, 5 votos. No governo, se o Alex fosse para o governo, vamos lá, com oposição ele tem 5 votos. Se ele fosse para o governo, se ele desembarcasse, se acha, republicanos, viu que é melhor ficar com o governo, seja por algum problema, mas trabalha com o governo, ele vai quase, creio eu, para 8 votos. Como? Em tese, os 3 do PSDB, 3 do PMDB, um dele e um do PP. Ou seja, em tese, poderia chegar a 8 votos sem, acredito eu, muita dificuldade. E agradaria todo mundo. Não desgastaria o PSDB e o governo, e desgastaria apenas, deixaria apenas um vereador descontente, o vereador Jarinha, que vai ficar descontente em qualquer situação. Ele tem apenas uma situação para ficar contente. Ele tem uma situação para ficar descontente com o vereador Christian de candidato e tem uma situação para ficar descontente com o Alex de candidato. O governo, o PMDB, só tem que ver qual das duas é menos traumática. E talvez a menos traumática fosse o Alex presidente. Por quê? Não enfrentaria o desgaste com o PSDB, não se desgastaria tanto com a sua base, seus próprios vereadores, que 2 já manifestaram a condição de ser candidato, mas um possivelmente retira. 3 votariam com o Alex, mais o PSDB, mais o PP, sem muita dificuldade, o Alex faria 8 votos com o governo. Então, ele estaria muito encaminhado, ou seja, ele tem uma chance remota de ganhar com a oposição e tem uma chance real de ganhar com a situação. Mas lembre-se, isso são conjecturas. Isso pode ser que nada disso aconteça, mas está na mesa e pode acontecer. O governo anda sim conversando com o Alex, PSDB já conversou, né? Todo mundo conversa com todo mundo. Se alguém disser, não, até pode, eu retiro não vou retirar coisa nenhuma, mas eu vou respeitar. Né? Conversar, todo mundo conversa. Isso aí você pode ter certeza que a gente briga aqui, uns com bandeirinha na mão, isso, não, damos tiro, mas eles, entre eles, conversam. Não se surpreenda se de repente nada do que eles estão falando acontecer uma outra coisa diferente, que alguém que nem estava no nome de repente chegar. Não é por acaso, é conversações que a partir de todas as nuances que apareceram, se estudou mais uma nova e pronto. É assim que se faz. E a gente está aqui exatamente para colocar essas conjecturas em prática. Então o Alex tem a possibilidade de oposição com 5 e do governo com 8. Seria o presidente. Esta sempre foi a mais sensata das situações, na minha percepção, desde 6 meses atrás. E que agora cada vez mais se caracteriza. O problema é que, se o Alex definitivamente, o republicano, tiver candidato próprio, isso se exaure, isso não vai acontecer.
o Alex precisa ir para o lado da oposição e aí não teria em momento nenhum o suporte do governo para se candidatar. Então não seria presidente. Ainda assim ele corre uma chance de ser, mesmo com 5 votos. Mas isso, com 5 votos não tem, porque o outro faz 7. Não é bem assim. Passada a linha do Alex, para que você tenha uma noção, vamos para a linha da Kátia, que também é candidata. E que vamos dizer que a Kátia vá candidata até o fim. Eu, na minha percepção, sim, bem, acho que ela, com muito esforço, chegaria aos 3 votos. Mas está dizendo então que alguém do PT não votaria? Não estou falando nada disso. Estou dizendo que com muito esforço ela faria os 3 votos, pelo que eu ouço, pelo que eu acompanho, porque eu participo dos bastidores ali. Para não ficar muito mal, não deixar as coisas mal, eu diria que ela faria 3 votos. E talvez não mais que isso. Num determinado momento ela já chegou a sonhar com 6 votos. Né? Havia até um comprometimento, promessas de que talvez... E ela se ensaiou achando que talvez chegasse a 6 votos. Eu sempre dizia para ela, até nas brincadeiras, eu digo, pô, vereador, eu voto em ti, mas tu não vai passar dos 3 votos. Ela ficava louca comigo. Mas como, se eu já tenho 6, tu vai dizer que 3? Então, nas minhas conjecturas, coisas que eu posso falar, outras eu não posso, né, por aquilo que a gente entende, eu acho que ela, com muito esforço, faria 3 votos. Tá? Então, na minha percepção, fora da peleia, é claro que ela vai ficar brava comigo, mas aí está no direito. E quando vir aqui, porque se Deus quiser eu espero vir convidar todos os candidatos à presidência para conversar um pouquinho, tomara que todo mundo queira. Né? Então eu acho que a Kátia é carta fora do baralho. Vereador Éder Nero. É uma incógnita, porque num determinado momento o PSDB acho que no Éder votaria, né? Poderia fechar a questão de colocar seu nome, de fechar a questão com o Éder, acho, tá? Há um tempo atrás eu acho que isso poderia ter acontecido. Não via com a mesma satisfação para o nome do Jarinha, o PSDB fechar com o Jarinha, meio complicado, acho que não fecharia, mas não sei porque eu acho que com o Alex, com o Éder, haveria a condição de fechamento. O Éder faria, tem potencial para fazer os 7 votos e ganharia a eleição. Mas como é isso? Porque ele poderia fechar os 3 do PMDB, ele pode conseguir os 3 do PMDB, menos o do Jarinho, obviamente, mas ele pode conseguir o dele, o do Boa Nova e do Camaquã. Mas está dizendo que eles não votam no Jarinha? Cara, eu tenho que ser responsável pelo que eu digo, né? Eu não tenho procuração de ninguém, não tenho autorização de ninguém. Eu sou um louco que diz as coisas que pensa. E não tenho autorização de nenhum dos vereadores para dizer o que eu digo. São as loucuras, meus devaneios, e que eu tenho que ser responsável. Então eu, nas minhas loucuras, digo que o Éder teria essa condição de unificar os 3 do PSDB e potencialmente os 3 do PMDB e mais o PP. Tá? A vereadora... Ui, aqui esses cascudos me seguindo pelo joelho aqui. A vereadora Doris Manfro. Quer dizer, 3 do PSDB, 3 do MDB e 1 do PP, 7. Independente do que acontecesse, o Éder tem a condição de ser presidente. Quero crer que ele esteja no páreo. Mas ele sinalizou que, para o bem do partido, se necessário, ele retiraria. Isso significa o quê? Para bom entendedor. Se ele tem a possibilidade de congregar 7 votos e abre mão, em tese poderia abrir mão, significa o que isso? O que a gente poderia entender? Eu vou dizer o que eu entendo disso. Porque o outro candidato, que também é do PMDB, que é o Jarinha, é categórico. Eu não abro mão. Eu sou candidato. Nem que eu faça um único voto. Nem que eu perca. Mas que cascudaiada, velho. E isso já aconteceu, para quem não sabe, a eleição em 2016, na verdade, em 2016 a eleição que culminou com a vitória do Dr. Wellington Bacello, se deu em função de algumas coisas nesse sentido. Do eu
que não abro, do eu que não faço. Eu vou dizer as informações que eu tenho e amanhã depois alguém que me conteste. O embate do vereador, do então vereador Sidney, desenhista, hoje vice-prefeito, e do então pré-candidato Mário Roberto Silveira, o Sassa, se deu em função desse tipo de situação. E que culminou numa determinada reunião, onde os terneiros em tese foram amarrados, como a gente costuma dizer, e que um determinado candidato disse: se for para ser candidato, eu sou, mas se é para ser vice de tal, eu não sou. E alguém disse: não, eu sou soldado do partido. Se tiver que ser coadjuvante, eu serei. Se o partido pré-determinar que eu seja coadjuvante, assim eu serei. E foi por aí que se deu todo esse desgaste e por que um foi candidato e outro não. Isso eu estou falando na eleição de 2016. Ou seja, as linhas que agora convergem para a presidência, para a eleição de presidência da Câmara, são as mesmas. Eu não abro mão. Eu não retiro. Os resquícios são os mesmos. Essa peleia é indigesta para o Jarinho. Efetivamente, definitivamente, é uma parada que ele vai ter que ganhar sozinho ou perder sozinho. E a tendência está para ele perder sozinho. Por quê? As conversas que eu mais ou menos tenho acompanhado de partido são que o PMDB vai ter que dar o suporte para o Christian. Porque agora o PSDB resolveu apresentar conta para o governo. E no ano de eleição, que não, querendo ou não, mal ou bem, se foi melhor que seja, o governo entende que foi melhor a saída do PDT do que a ficada, em tese, pode acontecer a mesma coisa com o PSDB, e não se sabe se é bom ou ruim, mas de repente não seja tão benéfica assim a ruptura com o partido que tem dado base e é a segunda maior plataforma de votos na Câmara e de cadeiras, não é só de votos, de cadeira, é a primeira plataforma de votos. O PSDB é a primeira plataforma de votos e é a segunda em cadeira, só perde para ele, PMDB. Nada mais justo que o PMDB com as barbas de molho solidifique essa base. 4 dele, com 3 do PSDB, está seguro. Um probleminha aqui, alguma coisinha até pode dar, mas ele está seguro, está com 7 e a maioria está nas suas mãos. É complicado tu fragmentar isso, já correu o risco de perder, já perdeu com o PDT, não se sabe o que pode dar ainda com o PP ainda tem uma turma descontente, tem uma dissidência, não se sabe ainda. Então é melhor solidificar essa base com o PSDB do que ficar correndo por trás e querendo fechar depois com o Alex, com o Republicano, com o PP, uma vez já que tenha perdido o PDT. Isso não volta, isso é irreversível. Então, é obviamente que os cabeças, os caciques do PMDB estão olhando essa situação. Ela é complicada e ela é problemática. Então, o que é mais fácil? Deixar o Jarinha latindo, brigando sozinho, perdoe o linguajar, brigar sozinho, sapatear e depois tentar acalmá-lo com a seguinte colocação: Jarinha, tu quer ser candidato teu? Tá bem, tu é teu candidato, mas o partido não pode te acompanhar. O partido não pode te acompanhar. Que cascudaiada, brava. Desculpa aí, gente. Nos braços, nos dois lados tem. Estão aqui entrando aqui pela gola. Aí e do outro lado. Aí, o partido tem que deixar. Vai chegar uma hora que vai dizer, ó, porque ele já disse, eu não retiro. Tá todo mundo vendo aqui, né? E se ele retirar, vai ter um problema comigo. Eu vou chamar ele vou dizer ele sem palavra. Piniquinho, porque ele alardeou para eu mesmo. Eu sou Jarinha desde pequeno agora, porque o Jarinha me dá ibope, né? Desde que começamos isso lá em maio, que ele diz, eu sou candidato, eu não retiro, então me deu um ibope bárbaro, porque eu tenho o nome do Jarinha para trabalhar. Se ele agora inventa de recuar, eu vou caçá-lo pelo pescoço. Então, partindo do pressuposto que o Jarinha não desista e que ele seja candidato, o MDB está num dilema grandíssimo. Ou briga com o Jarinha, ou vai ficar mal com o PSDB se de fato o Christian levar a sua candidatura até o final, a bom termo, porque pode ser aquela situação toda, né? Apenas um poder de barganha para efetivamente colocar o governo na parede, porque dizem a boca pequena que o PSDB pediu aí uma secretaria e que o governo no primeiro momento não quis dar para não, de repente, ficar engessado. Eu não sei se isso é verdade ou não. Se é boatos e não são informações minhas. Se fossem informações eu diria, aconteceu. Eu não tenho essa informação como verídica,
são boatos, eu não gostaria nem de falar muito nessa questão de boato. Faço até um pedido de desculpa para você, meu amigo internauta que me acompanha. Não quero levar em consideração esse fato porque eu ouvi de alguém que ouviu. Então não vou levar em fato, vou levar aquilo, a bom termo aquilo que eu tenho, aquilo que é real. E o que é real? Que o PSDB, o Christian, candidato, apresenta a conta, apresenta a fatura para o PMDB, para o governo agora, o MDB. Tchê, o negócio é o seguinte, 3 anos nós damos suporte para vocês, 2 anos, falando do Christian, né? Christian, o presidente do PSDB, líder do governo. Tchê, nas horas brabas eu estava contigo aí. Teus candidatos, os teus vereadores, teus 4 vereadores te viraram as costas. Lembra? Quando o Agilson ficou te metendo sarrafo lá naquele projeto, no projeto das horas extras ou não? Lembra? Quando todo mundo ficou te metendo sarrafo, o sindicato te baixou a lenha, os vereadores discursaram contra ti, todo mundo te metendo sarrafo? Eu estava do teu lado. Eu estou falando o Christian apresentando a conta para o governo, excelentíssimo prefeito Wellington, né? Sentado na frente e o Christian com a notinha. Olha, o negócio é o seguinte, 2 anos eu, líder do governo, me incompatibilizei com o meu próprio partido. Você não te lembra que o Agilson me lançou lá como candidato a prefeito, até que eu saí direitinho lá na pesquisa? Tive que dizer para ele que não queria o meu nome, ó. Botei, inclusive no meu Face eu botei lá, estou falando do Christian, né? Christian dizendo. Lembra que eu botei lá no meu Face que não autorizava a divulgar meu nome como candidato a prefeito porque eu não queria desgaste contigo? O doutor Wellington só ouvindo, tem que só ouvir. Tem mais. Lembra quando eu me desgastei no meu partido que todo mundo queria que eu saísse do governo, que eu saísse da liderança do governo para defender só os interesses do meu partido e ainda assim eu preferi ficar contigo? E ali a conta. Olha, é o seguinte, ó, prefeito, não tem juro a conta. Tem nada. Eu só quero uma coisa, eu quero agora um apoio porque eu quero ser presidente. Eu tenho um sonho, já foi acordado, eu no momento não queria, mas a executiva me pediu, o meu governo me pediu, o meu partido me pediu, então agora eu vou ser. Vou atender o que o meu partido... Meu partido queria... Eu estou falando como Christian. Christian, muda, bota um gelzinho aqui, botei aqui, ó, botei um gelzinho. Vou mudar até um pouquinho o discurso. Prefeito, agora eu sou o Christian, apresentando a fatura do Dr. Wellington, nosso prefeito. Christian, o líder do governo. Prefeito, o senhor sabe, eu até não queria, não me sinto muito à vontade, até não estava preparado nesse momento. O senhor sabe como é que é, eu tenho a CE está para ser vendida, agora já até foi, ano que vem eu tenho que organizar, tem mais a eleição, eu tenho que organizar a minha vida, eu tenho que trabalhar, uma eleição para vereador, o senhor sabe como é um pouco difícil. Eu sou o Christian, estou falando como Christian. E o prefeito está por aqui, está ouvindo. Mas eu já me dispus durante 3 anos com o meu partido. Meu partido queria que eu fosse candidato a prefeito porque o Agilson botou lá numa pesquisa, eu saí bem e meu partido se entusiasmou. Queria que eu fosse candidato a prefeito. Eu recuei, o senhor se lembra. Eu até briguei com o Agilson, mandei o Agilson tirar meu nome de lá. O senhor lembra? Eu fiquei do seu lado. E o Wellington com os olhos assim, ó, o olhão assim. Não sei se usa óculos de aumento, mas se não está usando, está assim. Prefeito, eu tenho que dizer para o senhor, eu até não, eu não queria nesse momento estar disputando, né? Eu já não quis o ano retrasado, que seria até para mim, eu até não quis. Eu até deixei o partido à vontade, mas agora o partido está me pressionando, porque entende que nós temos que ter a presidência até para organizar melhor o nosso partido. Nós temos aí o movimento jovem trabalhando bem, nós temos a PSDB Mulher trabalhando bem, e a executiva, o pessoal está me pressionando lá para que eu concorra à presidência da Câmara. Eu até não quero, mas o partido está me obrigando aí, e eu agora, eu não quero colocar o senhor num problema. O senhor tem o Jarinha aí como candidato, candidato do seu partido, o Jarinha, eu entendo que todo mundo tem que votar no Jarinha, mas eu tenho um dilema grande agora, porque o partido quer que eu seja. E o partido quer que eu peça o apoio para o senhor, porque durante esses 3 anos nós apoiamos o senhor. E eu, particularmente, acho até que mereço essa confiança. Porque ninguém ficou tanto do seu lado quanto eu. E eu gostaria de contar agora com o seu apoio, porque eu gostaria de ser presidente da Câmara. E o Wellington, ai meu Deus do céu, em desespero. Não sei se toma aguinha feito eu aqui, né?
Mas se toma, vai tomar um barril de 20 litros. Por quê? Porque é indiscutível que esta fatura na mão do MDB é uma bomba. Porque se o Christian de fato não recuar, for candidato, tem 3 votos do PSDB. Sim, fecha a questão e deu. O Maneca não vai votar, não vai ser candidato e o petista também não. Porque poderiam. Não precisa fechar a questão, cada um vota em si, terminou. Mas o partido está organizadinho nesse contexto. Os 2 vereadores estão fechados com o Christian. Há um tempo atrás não. Vocês lembram disso? O Christian vinha para um lado, os 2 vereadores vinham para o outro. Isso tudo em defesa do prefeito. É essa conta que o Christian agora tem direito de cobrar do prefeito. Se vocês lembram disso, o embate, inclusive, dos vereadores saírem, eu estou falando de Petiço e de Maneca, saírem, pedirem para saírem do PSDB, se deu exatamente disso, do Christian defender o governo. Pois bem, agora, o partido está unido, os 3 vereadores estão coesos, está organizada a coisa nesse sentido. Pelo menos é o que eu sinto. Então, partindo desse pressuposto, o PSDB tem 3 votos no Christian. O PSDB tem 3 votos no Christian. E o governo tem que dar esse suporte. Ou não. Ou não, mas vamos lá que dê. Vamos lá que dê. Que o governo se sensibilize, entenda que deve isso ao PSDB. Entenda que deva isso ao PSDB, que o PSDB lhe deu suporte, que o Christian comprou as brigas no momento difícil, e que o governo deva isso ao PSDB. Tem no mínimo isso. Mas o Christian tem 200 cargos, o PSDB tem 400 cargos, o governo não tem direito a pedir nada. Isso é uma outra situação. Eu não sei. Eu acho até que tem esses cargos, mas eu acho que o PSDB vai apresentar conta, ao menos para colocar o governo numa saia justa para dizer, vem cá, eu não sou o PDT. Eu não sou o PDT que tu dá um pontapé e manda embora. Comigo o negócio é mais embaixo. Tu tenta fazer isso comigo aqui, tu vai ficar sozinho na Câmara lá. Nós puxamos o freio de mão, tu te vira. E ela mal, eu até ia dizer a palavra, a la merda MDB. A palavra era essa, não é feia? É um problemaço, sim. Então, eu acho que o governo terá que baixar a bola, reequacionar essa conta e, de repente, tentar botar os 4 votos no PSDB. Os 4 votos, não é os 3, é os 4. Teria que achar um argumento, uma situação, para convencer o Jarinha. Que se com esse acordo eu seria o primeiro a dar o laço nele. Mas o PMDB tem que fazer essa função. Como demover o Jarinha? Promete cargo, dá fundos e mundos e fundos para o Jarinha, para ver se o Jarinha se acalma, que não quer, não vai adiantar. Bueno, mas não tem essa condição? Bueno, então fecha com 3. O negócio é o seguinte, Jarinha, tá bem, tu já tinhas te lançado, vai ficar feio para ti, já desse a tua palavra, não é o certo fazer isso. Enquanto partido tu não podias fazer isso, tu tinhas que falar conosco, organizar. Isso não pode ser assim, Jarinha, tu tem a tua vontade, ok? Mas não pode ser assim. O partido não é uma pessoa, é um executivo, nós temos que trabalhar. Poderia vir com essa conversa para cima da Jarinha. Tá, mas não vamos fazer uma coisa, para ficar bom para todo mundo. Tu é candidato de ti, nós não podemos votar em ti, porque temos um compromisso com o Cristian. Partido, governo deve isso para o Cristian, devemos isso para o PSDB, temos que votar, Jarinha. Temos que dever, vamos votar no cara. E o Jarinha, eu não abro mão, vocês querem votar, votem. Mas eu sou candidato, porque já tem o compromisso, a palavra e a postura dele. Vai ficar feio para ele, né? Vai ter que fazer isso. Então, 3 votos do PSDB, 3 votos do MDB, embora tenha alguém falando que teve uma desavença entre o presidente da Câmara e o líder do governo, que eu acho que isso dá para acertar. Desavença é normal de acontecer, já vi isso em outros tempos, acho que isso aí dá para acertar. Se não tiver sequelas, acho que isso dá para acertar. Então, 3 do PSDB, 3 do MDB e 1 do PP. Que não vejo por que não fechar com o governo, já que por enquanto, até o dia 31 ao menos, está tudo ali junto. Então, o Christian faria os 7 votos. Que a mesma situação poderia fazer o Jarinha se o PSDB fechasse o acordo ao governo, como sempre tem feito. Fecha os 3 votos com o PMDB, fecha a questão, olha, vamos votar no candidato do PMDB. O candidato do PMDB seria o Jarinha. Nada de extraordinário, mas aqui o grupo do PMDB não quer o Jarinha, todo mundo já sabe disso. Então, com a desculpa daqui ou dali, isso jamais vai acontecer, o Jarinha então não é candidato do PMDB. Isso aí vocês podem tirar o cavalinho da chuva, não é o candidato. Salvo se o articulador, um estrategista do MDB, no meio do caminho, convenceu o Christian a não ser candidato,
organizar algumas coisas boas para o PSDB dentro da base do governo, dar uma estrutura boa para o PSDB, alguma coisa mais que o PSDB deva querer e tal, trabalhar. Não sei se querer alguma secretaria, não creio, mas se for, seja lá o que for, dar uma organizada boa para o PSDB, e o Christian, obviamente, numa hora do momento, retira a candidatura, e um ou dois, né, porque aí ele vai retirar e não vai fechar a questão. Aí já complica uma outra situação. Ele retira e um ou dois votem no candidato do MDB. Mas podem se abster também, né? Uma complicação. Votem no candidato do MDB. Que talvez então o Jarinha pudesse chegar a 5 votos. Talvez 6. Porque o Christian retira e vota no Jarinha. Teoricamente, né? Votaria no Jarinha. Retira e vota no Jarinha. Um outro do PSDB poderia votar no Jarinha. 3 eu acho bravo, mas 2 poderiam ser. Então ele poderia sair com 2 votos do PSDB. A pau e corda, mas poderia sair com 2 votos do PSDB. Mas não sei se sai com os 4 do PSDB, do PMDB, acho que não sai com os 4. Mas no fechamento de questão sairia. Fechamento de questão sairia. Então ele iria a 6. 4 do PSDB, 4 do PMDB, 2 do PSDB, né, que pode de repente ficar um, mas vamos lá com 2, e o da Doris. Sendo o governo, candidato do governo, não candidato dele já nem, candidato do governo. Faria 7, ganharia a eleição. Seria um plano razoável, pouco provável, mas razoável. O Christian, no momento, na hora H, no dia D, desiste. Não sou candidato, eu consegui conversar com o meu partido, vou ter problemas de horários, aquela coisa toda, tal, meu partido. E aí o PMDB arrega, acerta tudo lá e o PSDB se organiza direitinho, retira a candidatura. 2, tem que ser 2, um só vai ficar complicado. 2 votam no Jarinha, os 4 do PMDB, 6 e mais o da Doris 7. Está arrumado, aí o Jarinha, está resolvido o problema, está tudo em casa. Caso contrário, se o PSDB, se o PMDB fechar os 3 para votar no Christian, 3 votando no Christian, mais os 3 do PSDB, 3 do PMDB votando no Christian, mais os 3 do PSDB e mais a Doris, que o Christian ganharia, bueno, Terceira Guerra Mundial estaria preparada, declarada. Porque o Jarinha começaria a botar a boca no trombone, claro que sim, porque eu seria o primeiro a dizer, pinico, te traíram, te puxaram o tapete. Eu sou o primeiro a botar lenha na fogueira. Eu ia enlouquecer o Jarinha. Cada hora que passava por mim, eu mexeria com ele. Aí, pinico! Porque estaria evidente a prova daquilo que a gente sempre disse, que o governo não queria, uma base do governo não queria o Jarinha, independente do Christian apresentar o nome agora ou não, isso já era desenhado. Então, são problemas que estão na mão da cúpula do MDB. Que o Magrão está de repouso, está viajando, diz que volta antes do Natal, mas quando chegar, essa bolinha, esse pepino está nas suas mãos até a eleição. Vai ter que dissolver, vai ter que resolver, definir essa concepção com o Alex, oposição ou situação, porque aí tem um poder de barganha ou não, definir a situação, se o Christian vai até o final, se ficar efetivamente que o Christian vai até o final, o PMDB vai ter que rearticular a situação, deixar o Jarinha candidato dele próprio e obviamente fechar a situação com o Christian, porque senão o problema vai ser pior. Porque ele vai ter de um lado o problema com o Jarinha se não apoiar o Jarinha, que já todo mundo sabe. Mas vai ter um problema grande se não apoiar o PSDB, se o Christian de fato for candidato, aí o problema acho que ainda é pior ainda. Acho que o problema ainda é pior, porque em ano de eleição, tu vai passar de tranquilos, hoje, em tese, tranquilos 7, né? Quase 8. 7 não, 8. 8 votos tem o governo hoje. Vai passar para 5, volta para aquela... O primeiro indício do... Lá nos anos, quando voltou, quando assumiu, né, em 2017, em ano de eleição, com uma CPI batendo a porta, é complicadíssimo. Claro que eu entendo também que o problema para a presidência está nesse contexto, né? O governo sabe que se tiver 5 na oposição, 5 vereadores na oposição, a CPI sai. Sem conteste. 4, 3 não, porque não vai ter quórum suficiente, não vai ter gente que assine. Né? Não vai ter, precisa de 1/3, né? Para assinar. 2/3, né? É 2/3 para assinar? Ou é 1/3? É 1/3. 1/3, seria 4,5, é 1/3. Seria 4,5. Tá? Então são 5 vereadores, né, para assinar.
não tem 4,5, 4 não dá, são 5 vereadores. O governo tem 3 do PSDB, ou do PSDB, tem 3 do PT, 1 do PDT, que em tese já está declarado. Se pingar um ou outro dali vai se complicar. Então o governo tem que, essa conta o governo tem na mão, não quer deixar, não era cascudo, mas era um pelinho, não quer deixar fazer 5 porque vem CPI aí se tiver 5 ou mais. Então isso é uma conta que o governo não quer na eleição. Precisa equacionar isso aí rapidinho. Ou vai deixar o Jarinha gritando, sapateando de um lado e possivelmente na janela migre para outro partido, ou segura o PSDB, porque senão a coisa vai se complicar. Então, eventuais chances reais de candidatos hoje é Christian, se levar até o final, Alex, tá? Alex efetivamente tem a condição de ganhar a eleição, e acho que correndo por fora pode vir aí, não vou dizer agora porque eu não tenho autorização, né, para colocar, senão eu ia dizer, vou esperar mais uma sessão para dizer um outro nome que talvez efetivamente possa correr por fora e ganhar a eleição, mas terá que sair do partido para ingressar num outro. Tem essa real possibilidade, em função das brigas que estão tendo dentro do partido, no partido deste outro ou desta outra candidata. Se a briga for efetivamente confirmada, deflagrada, vai ficar meio problemática a manutenção da situação, então pode migrar para outro e carregaria aí tranquilamente mais os apoiadores. Mas isso eu vou dizer daqui uns dias, porque hoje eu não tenho autorização para falar. Éder, Christian e Alex têm as reais condições de ganhar a eleição. O Jarinha é extremamente complicada a situação dele. É extremamente complicado, embora ele acredita que não. Ele de fato acredita que ele consegue fazer os 3 ou 4 do PMDB, 3 do PSDB, porque ele acredita que talvez no último momento o Christian retire, né? Porque já havia até um dia numa reunião dessas aí, segundo o próprio Jarinha, o Christian havia acordado que não seria candidato ou se absteria, né? E ele ontem falou isso e absteria, né? Não, acho que não é essa a palavra correta. Abstinaria? Hein? Não, abstinaria. Abstenciaria. Eu não sei como é o nome, agora me fugiu o nome, mas ele optaria por não ser candidato, né? Por não votar, optaria por não, abstiveria, não sei, agora me fugiu essa palavra, minha palavrinha minha chatinha. Mas então, apostando nisso, apostando que o Christian no último momento não será candidato, o Jarinha acredita efetivamente que possa ganhar, com os 4 do PMDB, mais os 3 aí, né, 2 ou 3 do PSDB e mais o PP. É real, isso é real. Mas se de fato o Christian levar até o final, ele está fora. Se de fato o Christian levar até o final, ele está fora, ele morre na casca, porque na hora do pega para capar, o governo vai ter que pesar bem essa conta. Essa guerra com o PSDB não será boa neste momento, a partir do desgaste com o PDT e com uma eventual também desgaste aí com o PP, se tiver esse atraque com o PSDB. Isso aí vocês podem escrever. Então, hoje era isso que eu queria dizer para vocês com relação aos candidatos. Estão na mesa os nomes dos candidatos e essas conjecturas, além de algumas... Diga, Tânia. Além de algumas outras. Deixa eu ver aqui. Abelardo Machado, aí é Gilson, um grande abraço. Fala, grande Abela. Maria da Graça Araújo, boa noite, amigo. Boa noite. Cláudia Corbo Rodrigues, boa noite. Boa noite. Elisiane Correia Costa, boa noite. Boa noite. Carla Rocha, boa noite. Boa noite. E Edmilson Jarinha, boa noite. Jarinha, não abro mão da presidência. Eu não esperava outra coisa dele, porque, como eu disse, o Jarinha é meu galo aqui, né? E ele me deu a condição de quase há 6 meses eu estar falando sobre a presidência da Câmara. E hoje todo mundo reconhece que nunca antes, né, se discutiu tanto a presidência da Câmara
com 6 meses antes, como a gente vem fazendo. Tudo eu devo ao Jarinha, porque ele foi o primeiro, não, ele foi o único, outros me disseram que seriam, né? Mas ele foi o único que disse, eu vou e não retiro. Ele foi o único que me afirmou isso. Não contente, e aí eu perguntei para ele, isso foi na Câmara lá, e eu agarrei e disse assim, cara, se de fato tu não retirar, se tu aguentar o tranco, eu vou começar a trabalhar isso lá, porque eu preciso de alguém que se predisponha a disputar e vou começar a fomentar essa discussão lá na fanpage e nas minhas resenhas. Mas se depois o cara se lança e daqui a pouco recua, eu fico sem credibilidade. Eu preciso de alguém que compre a briga. E ele me disse, pode botar o meu nome lá, que eu não retiro. Bom, não contente com isso, eu tinha só a palavra dele, eu não tinha mais nada, era só a palavra do Jarinha que eu tinha, nós conversamos no Poder Legislativo. Não contente com isso, uns dias depois ele agarrou e me mandou um áudio, que depois ele veio revelar aqui, senão eu nunca diria, né? Mas foi ele que revelou aqui. Ele me mandou um áudio para dizer, olha, aqui está a prova para tu guardares, para tu se um dia precisares me desmoralizar. Palavras dele, Jarinha, para me desmoralizar, que eu sou um cara que não tem palavra. Aqui ó, tá a minha palavra que eu não vou recuar. E é baseado nesta palavra dele, que eu reputo de muita coragem, que eu acho ele meio louco da cabeça, né? Mas reputo com muita coragem, para defender a sua convicção. Porque ele se largou no meio das onças. Não sei se caiu, se eu estou com um probleminha aí, talvez. Não sei se... Não? Tô tranquilo. Ele se largou no meio das onças e disse, eu não retiro. Cara, em qualquer situação, isso já seria um problema. Porque o cara se lança candidato dele próprio no meio de outros 4 dentro do seu partido, sendo que 3 são potenciais e um não é mais, que seria o vereador Marco Antônio, que já tinha 2 condições, mas os outros teriam. E já se bota nas aspas do touro, dizendo que é candidato independente do que os outros pensam, eu reputo como não só um ato de coragem, um pouco insano também, um pouco de loucura do Jarinha, mas reputo como corajoso e eu particularmente tenho que dar voz a isso, né? E incentivo. Primeiro porque eu preciso dessas polêmicas e segundo porque reputo que seja digno de um ato de coragem, né? É porque não é fácil, em qualquer outra situação o cara, não, peraí, vamos arrumar, tá bem, não sou mais, para arrumar para o partido dele, sempre manteve a postura. Se meu partido não me quiser, ok. Se não me quiserem, ok. Mas eu sou nem que eu faça um voto, mas eu sou candidato. Eu, particularmente, tenho que valorizar isso. Concordar ou não é uma outra situação, mas eu valorizo isso. Então, mais uma vez eu digo, eu sou muito grato ao vereador Jarinha por ter me dado essa condição de discutir a questão da presidência da Câmara há 6 meses atrás, quando ele disse, pode botar lá que eu sou candidato. E até o dia que for a eleição, e que eu ver o nome dele lá, que ele não recuou, ele vai ter a minha admiração. Se ele recuar, bom, aí é outra situação. Mas se ele mantiver até o final, ele tem sim a minha admiração, porque me disse isso quase há 6 meses atrás. E a partir daí é que eu tive os assuntos para discorrer aqui. Não é para qualquer um, é para poucos isso aí. Então ele tem sim a minha admiração. E eu não seria covarde aqui de dizer, não, que o Jarinha tá louco, não sei o que, tem que acertar com o partido, até poderia. Mas eu tenho que dizer que eu admiro sim a coragem dele, porque eu particularmente tive um pouco de audiência em função das discussões aqui na Câmara de Vereadores, graças à coragem dele. E eu tenho que dizer isso aí. Tá bem? Tá bem. O que houve? Estou tomando um pau desses cascudos, que não tem condições. Outra coisa aqui, ó, que eu vou dizer para você, meu querido amigo internauta, se prepare aí com uma discussão pesada aqui que eu vou trazer para cá. Porque o Sidney, desenhista, disse que vai vir aqui. Conversou comigo ontem na Câmara, disse que vai vir aqui. Conversamos até por longos minutos ali. Prazerosos e longos minutos, diga-se de passagem. Porque rimos um pouco, eu dei uma cutucada nele, obviamente, dei uma como ele não é de fugir, né? Eu conheço o Sidney de muitos anos, ele não é de fugir. Tá? Então é claro que eu vou provocar aqui. Eu vou chamar para discussão da confusão que ele se meteu com o Dr. Altieres, com o presidente Dr. Giordano, vou trazer para discussão. Eu sei que ele não vai fugir, né? Uma vez eu disse aqui, na época, antes, o presidente Giordano disse, como as coisas estavam bem entre todo mundo, disse, ó, Sidney disse que quer vir um dia aqui. Eu disse, não, se é o Sidney que eu conheço, ok.
Se esse Sidney que anda por aí, não, porque esse aí vai me dizer meia dúzia de coisas, não vai me falar com nada. Porque ele é muito bom, né? Ele é muito bem articulado. Mas o que vem aqui, vem pronto pro sangue. O que vem aqui, vem pronto pro sangue. Até uma cutucada só que eu dei, disse, cara, eu coloquei os outros dias lá, eu dizendo para ele, coloquei os outros dias lá, que não estava saindo qualquer um do partido, não estava saindo alguém que tem uma história, foram 16 anos de mandato na Câmara de Vereadores. E ele agarra e me diz assim, Gilson, eles me pisaram, eu estou machucado, eu... Na frente aí, É. esse. Do teu lado esquerdo. Saiu? Mais na frente um pouquinho. Aí, quase. Entrou pro meio do cabelo. Mas que bicho? Aí. É? Aí, por aí. Saiu? Aí. Que bicharada! E aí ele me disse o seguinte, eu vou sair e vou dar um baque no partido. Eu vou sair com um turbilhão de gente comigo. Isso me disse ele na Câmara de Vereadores. Óbvio que quando eu tiver a poltrona vermelha aqui, toda essa lenha eu vou jogar no fogo, né? E um pouco mais. Você já me conhece, já sabe disso. Então, semana que vem, estarei, amanhã possivelmente, amanhã ou segunda-feira, estarei acertando efetivamente a data para a conversa polêmica com o nosso, e bombástica, né? Com o nosso vice-prefeito municipal, Sidney Nunes das Neves. O couro vai comer. Vai sobrar para o presidente do PDT, vai sobrar para o ex-candidato a prefeito e ex-prefeito municipal, doutor Lautier Esteva de Carvalho. Acredito que vai sobrar algum canhão também para o doutor Volney Nicoletti, para o Sassa, alguma, porque eu vou provocar, né? Eu não vou deixar ele vir aqui só tomar um cafezinho, tomar água aqui comigo na canequinha da Estapa. O couro tem que pegar. E, obviamente, se ele depois deixar alguma brecha aqui, vai ver os direitos de resposta dos outros. Eu estou para essas encrencas aqui. Obviamente que informativas, né, gente? Não é para denegrir a imagem de ninguém, mas para botar as coisas, os pingos nos is aqui. As pessoas que topam, bueno, sabem se tem puder. Tá bem, Tamires? Vamos agradecer aí a presença? Vamos agradecer a audiência? Tá bem, mandar um abraço aqui então pro Edmilson Jarinha, Carla Rocha, Elisiane Correia Costa, Cláudia Corbo Rodrigues, Maria da Graça Araújo, Abelardo Machado, Adriana Souza Silveira, Tanise Cardoso Leonetti, Denise Clavijo, Lara Correia, Giovanni Garcia Construtor, Isaac Santos Cunha, Márcia Luiza, Jordana Alexandro Mariana, Maristela Emoções, Érico Reboita, enfim, a galera aí que tá passando, que também passou por aqui, não apareceu o nome, né? Do mesmo jeito, muito obrigada a todos pelo carinho, pela audiência. Muito bem. Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez a cada um dos senhores e senhoras que me deu o privilégio da sua audiência. Amanhã não teremos live em homenagem ao dia do aniversário de nossa Santa Vitória do Palmar, né? Na sexta-feira eu terei live, estará aqui comigo Jorge Alex Fagundes, Jorge Alex Martins, né? Jorge Alex Martins, né? Falando aí sobre Adote um Sorriso, né? Campanha do brinquedo, Adote um Sorriso, que no dia 22, né? Nós já acordamos, nós estaremos lá. Domingo. Sábado nós estaremos na festa da Palmares, né? Na premiação aí, os homenageados do esporte, né? E no domingo estaremos na campanha Adote um Sorriso, né? Adote um Sorriso, na campanha da Prefeitura Municipal aí na Defesa Civil, Jorge Alex Martins e companhia. E na sexta-feira o Jorginho estará aqui conosco. Meus queridos e queridas, tenham todos uma ótima quarta-feira, um feliz dia alusivo ao aniversário de nossa Santa Vitória do Palmar e até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Boa noite!